Olá novamente, vamos continuar com o vídeo que foi liberado hoje de manhã. E para isso, vou dar um apanhado geral, indo um pouco mais direto ao assunto. O próximo passo no nosso curso é estudar equações lineares de ordem 2. Isso significa que agora vai envolver a segunda derivada. As equações sempre podem ser colocadas no seguinte formato, e são chamadas de homogêneas se o g de t do lado direito for zero. Mais especificamente, nós vamos, nas próximas semanas, estar interessado em equações lineares homogêneas de ordem 2 a coeficientes constantes. Significa que o P e o Q são constantes. E até por isso vamos substituir eles por letras comuns A e B para deixar mais claro que eles não são funções. A forma de resolver essa equação é a partir de um chute, assumindo que a solução é uma exponencial. Ou seja, nós assumimos que y é igual a e a rt. E se nós calcularmos a primeira e a segunda derivada, pela regra da cadeia, a gente encontra y' igual a r e a rt, e y duas linhas igual a e quadrado e a rt. Colocando essas informações na equação, nós concluímos que e a rt, a função e a rt, vai ser uma solução para a equação se somente se esse polinômio for igual a zero. Veja que esse é um polinômio de ordem 2, de grau 2 em R. Portanto, possui duas raízes. Portanto, sempre podemos aplicar a fórmula de Bhaskara e encontrar a seguinte expressão. R igual a menos A mais menos raiz de A quadrado menos 4B dividido por 2. Lembrando que o termo dentro da raiz é chamado de discriminante e é ele que nos indica quantas raízes reais esse polinômio tem. Sendo que quando ele é maior que zero, tem duas reais distintas, igual a zero tem uma só real, e menor que zero tem duas complexas, que por acaso será uma conjugada da outra. Nós vamos voltar desses dois pontos nas próximas aulas. Hoje a gente vai se concentrar nesse daqui. Em qualquer caso, em qualquer uma das situações onde você tem raízes distintas, sejam elas complexas ou reais, nós ganhamos duas soluções, y1 igual a e elevado à primeira raiz vezes t, y2 igual a e elevado à segunda raiz vezes t. A partir dessas duas raízes, a gente cozinha uma solução geral, e se nós tivermos um problema de valor inicial, a gente consegue resolver ele a partir dessas duas soluções. Vamos fazer alguns exemplos para ver como que isso funciona. Começando com essa equação, y duas linhas, menos y' menos 12y. O que nós fazemos, primeira coisa, é assumir y igual a ERT. E lembrando que a primeira derivada, pela regra da cadeia, fica R ERT e a segunda R quadrado ERT. De forma que quando a gente pluga esta informação aqui, substitui y2 linhas, y' e o y ali, a gente ganha esse polinômio r ao quadrado ERT menos R ERT menos 12 ERT. Né? E a gente quer que isso seja igual a zero, e para analisar a gente coloca o termo ERT em evidência e consegue esse polinômio de grau 2 vezes algo que nunca é zero. Certo? Então, para isso ser igual a zero, só nos resta que R seja uma raiz desse polinômio. Ou seja, R tem que ser igual a menos 4 ou 3. De forma que a gente consegue essas duas soluções, y1 igual a e a menos 4t, y2 igual a e a 3t. E, se quiser,
até ganhar confiança, você pode até checar se elas funcionam mesmo. Por exemplo, no y1 aqui, y1' é igual a menos 4 e a menos 4t, y2' é igual a 16 e a menos 4t, e colocando ali a gente consegue 16 mais 4 menos 12 vezes e a menos 4t. Então veja que esse coeficiente aqui é comum, a gente está somando. E é assim, por exemplo, você descobre quando você errou o sinal. Somando, então a gente ganha 16 menos 4 menos 12 de uma mesma função, dá zero. Para todo t, que é muito importante. Agora, se além da equação você tem um problema de valor inicial, por exemplo, y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 7, a gente quer que a nossa solução satisfaça essas duas condições. Então o que a gente faz? A gente observa que se a gente pegar qualquer combinação linear de y1 e y2, significa que a gente pega uma função que é uma constante vezes y1, mais uma constante vezes y2. Se a gente fizer essa conta e plugar ela na equação, e eu já vou plugar ela na equação de uma forma geral aqui, a gente ganha y, duas linhas, mais ay' mais by. Lembrando que essas duas derivadas aqui distribuem, essa derivada aqui distribui, e essa multiplicação também distribui, a gente chega em C1 vezes y, duas linhas, mais C1 vezes y', vezes A, mais C1b, y1, mais o análogo a C2, y2, que, por sua vez, é C1 vezes a equação aplicada a y1, mais C2 vezes a equação aplicada a y2. Mas como a gente começou a conta usando soluções y1 e y2 dessa equação, que aqui eu estou escrevendo de modo geral novamente, a gente tem que isso é zero, e 0 mais 0 dá zero. Ou seja, se y1 e y2 são soluções, y é solução. Por outro lado, se a gente calcular os valores iniciais de y1 e y2, a gente consegue 4 e 3. Veja que esses aqui a gente consegue só substituindo t por 0 aqui, troca o t por 0, e elevado a 4 vezes 0 igual a e elevado a 0, dá 1. Analogamente esse daqui. Quando você faz a linha, esse 4 cai para baixo, fica 4 vezes e é 4t, de novo você substitui o t por 0, isso vira 1, e ali fica 4. Portanto, C1y1 mais C2y2, quando calculado em 0, vai dar 1 vezes C1, mais 1 vezes C2, e a derivada vai dar 4 vezes C1, mais menos 3 vezes C2. Só relembrando que y igual a C1 mais C2, C1y mais C2y2, é a mesma coisa que falar que y de t é igual a C1 de y de t mais C2y de 2 de t para todo t. Ou seja, se você substituir t igual a 0, a gente tem y0 vai ser C1 vezes y0 mais C2y2 de 0. E se a gente fizer a derivada ela distribui aqui na soma e as constantes saem para fora ainda, de forma que a gente tem C1 vezes esse termo mais C2 vezes esse outro termo. Substituindo os valores, a gente conclui que encontrar C1 e C2 é a mesma coisa que resolver esse sistema linear de duas equaçõezinhas. Note que esse lado aqui a gente consegue por causa do PVI. E esta parte aqui a gente consegue por causa das soluções que a gente encontrou. Agora vocês podem resolver esse sistema do jeito que vocês quiserem. E se o professor de vocês não errou em mais uma conta, C1 fica 10 sobre 7, C2 igual a
menos 3 sobre 7. Concluindo então que a solução para aquele problema de valor inicial é a função y de t igual a 10 sobre 7 é menos 4t menos 3 sobre 7 e a 3t. Recapitulando brevemente, nós começamos com a equação, assumimos y igual a ERT, plugando y, y', y duas linhas, a gente consegue um polinômio em R. Esse vai ser o formato geral, vocês podem notar, o que nos dá quase que sempre duas raízes. Dado um PVI, a gente lembra que qualquer combinação linear de y1 e y2 também é solução, e a gente acaba no seguinte sistema linear. Notem que sempre aparece exatamente esse sistema linear que vai aparecer se o PVI for em zero, tá bom? Se não for em zero, aquele sistema linear vai ser diferente. Solucionado esse problema de valor inicial, y igual a C1, y2 mais C2, y2 é a solução. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos considerar essa segunda equação, y duas linhas mais 8 sobre 3 y' menos y. O nosso primeiro passo vai considerar y igual a ERT. Plugando na equação, a gente encontra que o R tem que satisfazer esse polinômio aqui, para que essa expressão dê zero para todo t. E usando Bhaskara, por exemplo, a gente encontra que R é igual a 3 e menos 1/3. O que nos dá duas soluções, y1 igual a 3t, y2 igual a menos 1/3 de t, a menos do fato que eu errei o sinal de novo. Então é menos 3 e 1/3 que nos dá essas duas soluções. Ainda mais se a gente tem um problema de valor inicial, pegamos y de 0 igual a 2/3, y de 0 igual a 1 sobre 9. O que a gente faz? A gente calcula aqui os valores iniciais para y1 e y2 e se lembra que qualquer combinação linear dessas duas soluções também é solução. Mais especificamente, se a gente tomar y igual a C1, y2, C1, y1 mais C2, y2, o valor inicial de y vai dar C1 mais C2, y' de 0 vai dar menos 3C1 mais C2 sobre 3. Se a gente quiser que essa y aqui satisfaça esse PVI, nós impomos a condição que os valores iniciais sejam 2/3 e 1/9. A gente ganha esse sistema de equações lineares. A gente conclui que C1 é igual a 3 sobre 90 e C2 é igual a 57 sobre 90. Portanto, y igual a 3 sobre 90 e a menos 3t, mais 57 sobre 90 e a 1/3 de t, satisfaz essa equação diferencial e tem essa propriedade que y de 0 é 2/3, y' de 0 é igual a 1 sobre 9. Salvo erros de conta. Novamente, o que a gente fez foi supor y igual a ERT, encontramos o polinômio, suas raízes, consideramos os valores iniciais, montamos o sistema e encontramos a solução. São passos simples que sempre dão certo desde que você consiga as duas raízes e não erre em conta. E a fim de introduzir o Wronskiano, deixa eu dar mais um exemplo aqui para a gente tentar resolver. E a gente começa da mesma forma, supondo y igual a ERT, a gente chega no polinômio r² menos 2r mais 1, o qual, por sua vez, tem uma única raiz, o que nos dá uma única solução EAT. E agora? Nós podemos, então, querer ser muito espertos e falar
Ah, professor, mas qualquer múltiplo de solução também é solução. Então, a gente toma y2 igual a 2 vezes EAT. E qual é o problema disso? O problema disso é que para quase nenhum PVI você vai conseguir encontrar uma solução como combinação linear de y1 e y2. Eu dou um exemplo aqui só para vocês verem onde essa ideia falha. Se a gente pedir, por exemplo, que y0 seja 1 e y' de 0 seja 2, nós podemos começar fazendo as contas dos valores iniciais de y1 e y2 e montando aquele sistema linear, a gente precisa que C1 e C2, ao mesmo tempo, para uma só escolha de C1 e C2, satisfaça C1 mais 2C2 igual a 1 e C1 mais 2C2 igual a 2, concluindo que 1 é igual a 2. Caso você assuma que exista C1 e C2 que solucionem essas duas equações ao mesmo tempo. Mas como 1 é diferente de 2, não existe y que satisfaça esses dois aqui. Ou seja, esse PVI não pode ser solucionado por y igual a um múltiplo dessa y1 mais um múltiplo dessa y2. Até porque, se você olhar bem, a y2 já é um múltiplo de y1, então a y no final da conta seria só um múltiplo de y1. Então, o que acontece aqui é que no final das contas você não tem de verdade duas funções, duas soluções. Você tem uma só e o múltiplo dela. E como entender se você está nessa situação e como evitar ela, é aí que entra o Wronskiano. Por mais assustador que seja o nome, ele só serve para nos ajudar. Dadas as funções f e g, o Wronskiano de f e g é simplesmente o determinante. Desculpem, ele é uma função de t, e essa função de t em cada t é o determinante da primeira função e sua derivada, e a segunda função e sua derivada. Mas o que torna o Wronskiano realmente notável é o teorema de Abel, que garante o seguinte: se nós considerarmos duas soluções de uma equação diferencial linear de ordem 2 da seguinte forma, y2' mais pt, y' mais qty igual a 0, então o Wronskiano dela satisfaz w de t para todo t é igual ao Wronskiano calculado no t0 vezes uma exponencial. Uma exponencial que pode ser calculado direto da sua equação. Note ainda que essa integral do p começa em t0, exatamente no ponto que você está calculando o Wronskiano. Ou seja, essa exponencial é zero. Desculpem, essa integral é zero em t0. Com isso, concluímos que o Wronskiano é zero em algum tempo t', se somente se ele for zero para todo t. Veja que se ele for zero em um tempo t0, isso daqui dá zero e essa exponencial não ressuscita de defunto. Por outro lado, se isso daqui for diferente de zero, essa exponencial também é um termo positivo para todo t, independente do que você tem aqui na integral. O único problema é quando p tende a infinito. Daí isso daqui realmente vai para zero, mas quando p tende a infinito, você também não tem uma solução. Portanto, em tanto tempo que você tenha a solução, então para todo t no domínio, vale esta relação aqui em cima. Vamos escrever ela de uma forma um pouquinho mais direta, só trocando isso aqui por w de t0. Outra aplicação do teorema de Abel
é na própria resolução da equação. Digamos que você tenha uma função conhecida y1, que é a solução dessa equação em P em Q. E você quer encontrar uma y2. Então, o que você faz? Por um lado, você sabe que o Wronskiano de y1 e y2 calculado em t é esse determinante. Por outro lado, pelo teorema de Abel, você consegue calcular esse termo do Wronskiano diretamente da equação. E calculando o determinante aqui do lado direito, você nota que você fica com uma equação diferencial em y2. Notando ainda que se y2 for uma solução, você sempre pode multiplicar ela por uma constante. Você pode ver que essa constante multiplicando y2, ela vai sair aqui para fora. Então, pensando um pouquinho, a gente pode sempre pensar que o w de t0, para qualquer t0 que a gente pense, ele é 1. Para qualquer t0 que a gente escolha. Portanto, sabida uma solução y1, nós temos essa equação diferencial de ordem 1 em y2. Sabendo então uma solução para EDO de ordem 2, nós podemos reduzir a ordem do problema para uma EDO de ordem 1 para encontrar uma segunda solução. Esse método de encontrar solução é muito próximo do que é chamado de método de D'Alembert, que vamos ver daqui a 2 semanas, quando estudarmos raízes idênticas, no caso de raízes idênticas. Tudo bem? Mas por enquanto vamos usar esse Wronskiano aqui. É um pouquinho mais desajeitado que o D'Alembert, mas ainda serve. Fico à disposição então, por favor anotem as dúvidas e vamos conversando pelo WhatsApp, e-mail ou na quinta-feira. Até breve. Bons estudos.